de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Uma citação do Evangelho de Lucas. Aí eu vou passar para a Adriana, segundo Micaelos, Adriana, como é a nossa temática é sobre a fé, né? E a fé nos processos de cura, no magnetismo. Então, para Micaelos, como a cura é explicada no Evangelho de Lucas. Queria que a Adriana falasse um pouquinho sobre isso na visão do autor, que na noite de hoje nós estamos estudando relacionada a Micaelos. Bom, boa noite novamente. E só para aqueles que estão nos acompanhando, né, eu vou ler essa parte do Evangelho de Lucas que menciona, né, o tema de nosso estudo de hoje. É uma mulher que por 12 anos estava padecendo de uma hemorragia e a quem ninguém podia curar, chegando-se por detrás, tocou-lhe tocou-lhe a embria da capa e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: Quem me tocou? Negando-o todos, disse Pedro: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu percebi que saíra de mim uma virtude. A mulher, vendo-se percebida, veio tremendo, prostrar-se diante dele e declarou na presença de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz. Então, nesse trecho, segundo o autor, a riqueza dos detalhes, né? Tanto que da situação, né? E também da, da relevância dos relatos de Lucas se deve também à classificação que foi usada no termo, né, do fluido enquanto uma virtude. Então, inclusive a Eliane pode falar muito melhor do que eu essa questão da interpretação filosófica, né, do que seria uma virtude, porque a virtude o que é? Ela é uma característica, né? Podemos falar assim, a grosso modo, das almas superiores, né? De alguém que já se encontra num estado de evolução. E as virtudes são encaradas, né? Como uma questão de autenticidade, de empatia, alguém que tem coragem, que tem uma excelência como qualidade. Então, o fluido nesse sentido, Lucas, até mesmo por sua formação na área de medicina e até pelo a preparação que se tinha os médicos daquela época, né, tinha uma carga filosófica também muito bem embasada. Essa virtude, em termos filosóficos, seria uma qualidade moral elevada. Como um atributo positivo, né? Que é um atributo vinculado às almas superiores, né, Leandro? E depois você, como professor, né, de filosofia, salvo engano, pode até desenvolver mais esse assunto, né? Tranquilo, pode Então, deixar. como o Nivanda havia explicado, né, anteriormente, em nossas conversas, a característica do fluido
né, como que compõe a tudo que nós temos como fonte, né, de matéria. Então, o fluido ele é tratado por Lucas como com esse aspecto, né, como sendo uma virtude de almas superiores, como no caso específico que vai de uma gradação, né, o caso específico de Jesus, e também como uma característica de almas em evolução, que é o que somos nós todos, né? Estamos aqui como almas em evolução, a fim de adquirir as qualidades morais que um dia ele, transitando pela Terra, assim, demonstrou de forma bastante relevante, né? Então, ele dá esse aspecto de uma característica da alma superior e com suas diversas gradações. Então, isso é uma virtude, enquanto virtude é algo que é almejado pela alma humana. Então, nesse sentido, Michaelis, ele fala em 8 tópicos, né? Aliás, bem mais do que isso, em 13 tópicos, o que seriam essas características do fluido como ferramenta de cura. Além de também que, como o trecho do Evangelho foi bem enfático em mostrar aqui, a fé do personagem, né, da mulher, a fé foi quem a curou, né? O fato de acreditar no propósito que ela pôs, de enfrentar uma multidão, de chegar próximo ao mestre e ter o convencimento de que ela ia ser curada da moléstia que há anos ela enfrentava, né? Então, a fé e o fato de o fluido ser encarado como uma virtude foi o diferencial nesse momento, né, do magnetismo sendo posto em prática. Então, como característica, o fluido magnético, ele se forma em torno do nosso corpo como uma atmosfera, né? E essa atmosfera, Michaelis a descreve como algo que precisa ser posto em atividade, em ação, para que haja essa troca, esse colocar em prática desse fluido, né? Que ele faz parte do corpo, mas ele precisa ser movimentado, vamos dizer assim, para que ele possa realizar essa ação. E assim como ele faz parte, né, de todos os corpos animados ou inanimados, o fluido tem essa capacidade de penetração, uma vez que ele faz parte da constituição de tudo que a gente tem por conhecimento como fazendo parte da matéria também. E o fluido, ele tem, muita gente pode achar que não, né? Ele tem um odor, né? E esse odor se caracteriza também segundo o seu grau de evolutivo, né? Quanto mais denso, mais característico, e quanto mais alto a pessoa que vai despender esse fluido esteja em um maior grau de evolução moral, mais característico, né? Tem gente que tem relatos, né, que sentem o odor de rosas, de algo bem transcendental, né? Então, esse característico também do estado de saúde da pessoa que
está sendo apercebida, né, o odor. Então ele fala que os sonâmbulos eles têm essa essa percepção, né? Ou quem tem a dupla vista e suas manifestações tem essa percepção que alguns conseguem perceber o estado de saúde da pessoa pelo odor que exala do corpo. Então, o fluido também tem um odor característico da própria pessoa e sua conformação naquele momento. E também o fluido é visto pelos sonâmbulos como sendo um vapor, né? Um vapor que tem traços de luminosidade e que pode tomar outras colorações, né? Em virtude também do que a gente vai ver falando desde o início, tanto da evolução moral, como também da própria movimentação dos centros de força, né? Daquela coloração que vai do vermelho até o índigo, decorrente do posicionamento do centro de força, né? Quanto mais denso, né, a coloração, e quanto mais próximo da esfera superior, e ele adquire essa coloração índigo ou até mesmo esbranquiçado. Então, os sonâmbulos eles têm essa capacidade de perceber também. Enquanto isso, ele faz a distinção que o fluido ele não o fluido magnético ele não é elétrico, né? Ambos fazem parte do fluido universal, esses dois tipos, mas que um é uma coisa, né? E o elétrico é outra, e que os sonâmbulos eles têm essa capacidade de tem uma que ele refere aqui como sendo uma idiosincrasia em relação à eletricidade, motivo por qual ele não poderia ter essa convivência, né? E o fluido ele se propaga a grandes distâncias, né? Quando a gente vê isso, são os episódios do tratamento à distância, né? O quanto que você consegue fazer o atendimento, seja até mesmo essa distância quando vem se mencionar os atendimentos fora do país, que já teve alguns relatos de magnetizadores que fizeram o atendimento em outros países, né? E que houve uma eficácia nesse atendimento. Ele também menciona que o fluido também está sob o domínio, né, dos episódios de atração, de repulsão e afinidade. Mesmo porque, né, os corpos eles têm essa questão de adaptação, né? Então, fisicamente, o fluido também está subordinado a essas leis de atração, de repulsão e de afinidade. Questão porque alguns têm uma maior capacidade de atuação em relação a outros magnetizadores também. A gente sabe que o grau de evolução moral também tem um fator muito importante nisso, o estado físico do magnetizador também, mas também tem essa parte das leis físicas, né? E que o fluido ele varia de indivíduo para indivíduo, né? Já vem corroborando esses aspectos que a gente vem mencionando, que é a questão da capacidade da evolução moral, a questão do condicionamento físico, a questão da sua rigidez mental também, né? Porque não é só a parte física de estar com a saúde em dias, mas também que essa saúde também perpassa
a rigidez mental, né? A saúde dos seus pensamentos também tem um caráter assim fundamental nessa parte da qualidade do fluido. Então, relato, né, até mesmo questões de pessoas que tiveram o atendimento, mas também depois se sentiram irritados ou ansiosos, refletindo o estado mental do magnetizador. Então, para você ver que a capacidade que o fluido tem, né, de fazer essa transmigração de um para o outro, de um ser humano para outro. Além disso, o fluido ele pode aumentar ou diminuir a eficácia da magnetização. Aqui eu vou falar rapidamente porque já é um fundamentado no que a gente já falou anteriormente, né? Essa capacidade de aumentar ou diminuir a eficácia da magnetização tem uma correlação direta com esses outros itens que foram mencionados anteriormente: capacidade física, condicionamento físico, rigidez mental, a moral também, né? E que a quantidade de fluido não é igual para todas as pessoas. E isso já ficou bastante claro, né? Em todos esses autores que a gente já viu no decorrer dessas temporadas de estudo. E que os fluidos são extremamente variados, os seus efeitos sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Que o tratamento tanto pode ser rápido, né? E como pode também ter a sua evolução prorrogada. Isso por quê? Porque a gente aprende, né, que um ser não é igual ao outro. Uma mesma proposta pode não ter a mesma repercussão em outra pessoa, né? Um sucesso, uma rapidez, uma eficácia maior vai ter, por exemplo, em mim, e talvez não repercuta da mesma forma em Nivanda, e Eliandro já seria uma outra situação, e até mesmo uma pessoa só, ela tem uns graus de variação, né? De um atendimento para outro. Então, tudo isso vem a confirmar essa singularidade do fluido na repercussão do atendimento de cada pessoa. E a ligação do fluido magnético e os corpos que o recebe é tão íntima e nenhuma força física ou química pode destruí-lo. Isso mesmo por quê? Porque os relatos demonstram a sua capacidade de penetração, a sua eficácia, dependendo do grau que a gente já mencionou, mas é incontestável a repercussão que tem isso, né? Então, não se pode tirar os créditos, o efeito que isso tem na saúde do assistido. E ele demonstra mais ainda que a mesma de onde se conclui que há muito pouca analogia entre os fluidos imponderáveis que os físicos conhecem e o fluido magnético. Então, é uma capacidade que ainda está em ambiente bastante inicial, né, desconhecido. A gente está tendo um vislumbre ainda do que tanto o fluido magnético como a ciência do magnetismo em si, né? Nós estamos fazendo um trabalho ainda inicial, né? Trazendo esses autores, fazendo uma proposta, né? De apresentar, de certa maneira, esses autores a todos os que buscam a ciência do magnetismo,
buscam os esclarecimentos que a doutrina espírita tem acerca dessa ciência, né? Que a gente já viu que não só obras como a de Micaelos, mas as obras da doutrina espírita e os magnetizadores clássicos têm bastante, tanto a parte prática das experiências, como também o conhecimento, né? As fontes aonde eles foram buscar para nos apresentar essa ciência, né? E mostrar que não é nada de achismo, não é nada leviano, muito pelo contrário, é sedimentada em fundamentos científicos, né? De experimentos, de práticas, de tentativa e erro, de relatos de casos, né? Então, a gente vê que não é uma coisa, muito embora esteja ainda engateando, esteja sendo resgatada, né, por momentos como esse aqui que nós estamos nos propondo a fazer isso, é algo com base no científico, com base em estudos acadêmicos. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.